Fala galera desse canal que tá cada vez mais nota 10. No vídeo de hoje uma conversa com meu amigo Esdon Batista da HP Mecatrônica. E você vai nesse vídeo ficar sabendo tudo sobre injeção eletrônica. Isso mesmo! Samarone, solta a vinheta! Esdon Batista, obrigado meu amigo por ter vindo. Ô Júnior, eu que tenho que agradecer, né, por essa oportunidade. Pra mim é um prazerão, cara, estar aqui com vocês, né? Cara, vamos lá, vamos falar da sua praia, vamos falar de automóveis e especificamente de injeção eletrônica. Primeira coisa, quanto tempo de profissão surfando nessa praia? Eu tinha cabelo ainda, mas dá 34 anos de profissão, graças a Deus. 34 anos só em injeção, começou lá atrás, na época do carburador então, né? Eu vim da época do motor, né? Sim. Motor, carburador, de injeção eletrônica depois. Quando foi que despertou em você o interesse por injeção eletrônica? Ô Júnior, injeção eletrônica foi um negócio assim, não foi casual. É o primeiro carro que eu mexi aqui em Vitória. Sim. Eu trabalhava no posto Teat ainda, e foi dos Buais, né? Eles tinham uma Mercedes com injeção direta e o lugar mais próximo de se mexer era no centro do Rio. Sim. E o cara fez um desafio, né, um dos Buais, que se a gente pudesse dar uma olhada para ele. Colocou em cima do guincho, levou para a oficina e eu com curiosidade para saber como é que aquilo funcionava. Né? Até porque hoje eu tenho uma apostila, um método, saber como funciona. Se você sabe como funciona, você conserta barco, avião, navio, vai embora. Parece até um tutorial, né? Parece um tutorial do YouTube. Como fazer, como funciona. Isso. E dali pra frente, cara, veio as paixões de saber como é que aquilo funciona. Uhum. Nós tivemos aí carros com carburador até qual ano aí, mais ou menos? 1995 até 97. Até 95 ali foi tudo carburador. Até carburador, tudo carburador. Depois nós tivemos o quê? Monza. Primeiro carro, a injeção eletrônica da Rochester Bosch. Sim. Foi o Monza 500EF, um Monza quadradinho ainda. Depois veio o Monza Tubarão. Dali para cá o Brasil conheceu a injeção eletrônica. A injeção eletrônica. A Rochester Bosch que botou a injeção eletrônica, né? Depois veio no Gol GTI, veio no Santana 2000, né? O que alavancou mesmo foi a Volkswagen. Uhum. A Volkswagen começou, né? Primeiro foi a GM, depois a Volkswagen alavancou toda a injeção. No mundo da injeção, cara, quais são as dificuldades do mercado hoje? Hoje, no mundo da injeção, a dificuldade hoje, eu falo para você que é equipamento e profissional. Sim, mão de obra. Mão de obra. Desqualificada. Porque o que acontece, cara, hoje eu atrelo a injeção a uma coisa, até uma fábula, né, da minha falecida mãe. Minha mãe viu a gente cheio de graxa, via alguém cheio de graxa, ela falava assim, Esdon, vai estudar, senão, cara, você vai continuar mexendo com graxa. E hoje é totalmente diferente. Sim. Hoje você tem que estudar, senão você vai continuar mexendo na graxa, porém sem estudo, você não consegue evoluir. Sim. Porque essa questão... Até que mexe com graxa também tem que estudar. Tem que estudar. É isso aí, entendeu? Sim. O que a gente tem, você está aí, o que você tem? A gente tem em matéria de equipamento para quem quer fazer o investimento. Você investiu muito, investiu caro. Nós temos aí que o negócio andou, né? Andou. Modificou bastante até chegar à tecnologia que nós temos hoje. Como é que tudo começou? Eu tenho equipamento aqui, eu trouxe. Esse camarada aqui. Da mesa aqui. Esse é um dinossauro da injeção eletrônica. Isso aqui é um dos primeiros? Um dos primeiros. Esse aqui, você tá na mão. Como é que isso aqui funcionava? Isso aqui se chama Bob. Mas, pode falar a verdade, assim, qual que era o valor disso aqui à época? Porque isso aqui, quando surgiu, não surgiu barato. Não, na verdade eu vendi um Voyage que eu tinha na época para comprar esse Bob. Sim, não do novo, do Voyage antigo. O Voyage carburado ainda, né? Que já era dinheiro. Isso, já era dinheiro, né? Eu vendi na época para comprar esse camarada aí. Sim. E isso aqui funcionava como? Você ligava uma parte no carro e outra parte na central. Isso aqui encaixava na central. Na central, outra parte no carro. Sim. Você pegava um multímetro, você tinha que ser bom de multímetro. Sim, esse monte de número aqui. E esse monte de número aqui. Você colocava uma ponta do multímetro, a outra na escala. Escala de Hertz, que é a escala mais difícil de se lidar com ela. Voltagem, né? E a escala ohmica, né? Sim. A gente demorava aí de uma semana até um mês ou mais para fazer um diagnóstico no carro. Com esse camarada aqui. Primeiro... Então a coisa não era simples, não era muito difícil. Muito difícil. De lá para cá, o que mudou?
De lá para cá, hoje o que a gente tem? Esse aparelhinho aqui tem mais, tá? Não é só esse, mas esse aparelhinho aqui é um Autel. Esse aqui quanto custa? Tá na faixa de seus R$22 mil, mais ou menos, ele completo. Outro Voyage. Outro Voyage. Agora Voyage com injeção. Agora um Voyage com injeção, cara. Tá, mas Samarone, eu tô segurando isso aqui, mas morrendo de medo. Fica tranquilo. Valendo um Voyage, Samarone. Toma aí. É esse camarada aqui. Aí, com isso aí, agora a vida ficou mais simples. Ficou bem mais simples, né, pra gente. Apesar de que você tem que entender as mesmas coisas que você entende desse aqui. Certo. Porém, aquele ali te dá numa tela, né, explodida, todos os valores, e ele te fala, né? Com esse aqui, qual o tempo de diagnóstico? Dependendo do que você vai fazer, se você não for fazer nenhuma programação, se você for fazer um diagnóstico, 2 horas de serviço, mais ou menos. Tá pronto. Tá pronto. A diferença desse aqui... Totalmente. De uma semana para um mês. Uma semana. Evoluímos bastante. Né? Isso. Aí até porque também você tem que também saber interpretar o que ele está dizendo. Sim. Às vezes ele está acusando uma sonda. Ele está acusando a sonda. O que ele tem na memória dele é uma diretiva, sonda. Mas antes da sonda você tem o quê? Você tem os fios, você tem relé, você tem fusível. Então quer dizer que tudo aquilo compromete a sonda. Sim. Então não é acusar a sonda, você troca a sonda. Não, você tem que ter um outro norte. Aí que entra a experiência do técnico. Sim. Né? Cara, a gente está vivendo uma geração que as pessoas estão habituadas e gostam muito de colocar preço no serviço dos outros, né? Você lida com ele. O que é mais difícil lidar? Com carro ou com cliente, cara? Com coisas ou com pessoas? Com pessoas. Eu até entendo o ativismo hoje, o Júnior, que o cliente ele já tem um carro já para o seu dia a dia, para um trabalho, né? E ele quer que você... Quando o carro quebra, ele quer na hora. Não, na verdade ele nem quer na hora. Ele quer que você pegue a caixa de ferramenta, coloque, enquanto ele dirige, você conserta. Sim. É isso que o cliente imagina. Isso, né? Mas o difícil hoje, cara, é o cliente. Sim. É o cliente. Até porque a questão do cliente também, você tem que ser técnico para você ter uma palavra técnica com o cliente e ele saber o que ele tem na mão, entendeu? Concernente à eletrônica do carro, né? Então, assim, dificultou muito. Hoje quase que você tem que dar uma aula para o cliente deixar o carro. Sim. Você tem que explicar para ele. Você imagina que antigamente você tinha um módulo de injeção eletrônica. Hoje tem carro aí que você tem 12 módulos. Você vai pegar um carro Prime aí, né? Sim. Você vai pegar aí um Volvo. Tem tanta luz no painel que parece uma discoteca. Aí o cliente acendeu uma luz, aquela luz ali, ela está atrelada aos outros módulos também. Mas o que é? Então, Qual é? É. Sim. Então, assim, você tem que deixar o cliente bastante à vontade, né? Bem informado, para que você também tenha uma tranquilidade de mexer no carro dele. Convencer ele que não é tão fácil assim como ele pensa que é. Sim. Então, cara, falando dessa questão de preço, às vezes você tem um cara aí que tem um carro de 500, 600 mil, pagou lá uma grana pela máquina, a máquina saiu do período ali de revisão da garantia lá que o fabricante deu ou dava, e aí ele precisa do serviço. 500, 600 mil custou o brinquedo dele e ele acha que é caro pagar por um serviço como o seu. Aí entra a minha pergunta, cara, qual é a relação aí da diferença do serviço diagnóstico, o que você oferece para esse cara chiar desse jeito? Como é que funciona? Primeira lógica é você sempre falar para o cliente o que ele tem na mão. Eu chamo de valor correlação a um serviço prestado e o que o cliente tem na mão. Você tem que explicar para ele primeiro. Por exemplo, ele saiu da concessionária. Certo. O concessionário, o que ele fazia? Troca de óleo, uma revisão de um aperto de uma correia. Quando sai da garantia, ele vem aqui para fora. Aí o que acontece? Ele não vai retornar mais. A mesma dificuldade que ele vai ter aqui fora, ele vai ter 2 vezes mais dentro da concessionária, entendeu? Porque lá na concessionária é por hora, a gente que fora cobra por serviço prestado. Então é correlação do que ele pagaria na concessionária, o que ele paga aqui fora. Mas ele tem que entender o seguinte, o que ele fazia lá era revisões periódicas de um carro novo. O carro dele já tem uma certa quilometragem. Certo. Aí agora tem execução de peças, que não era quando o carro dele estava na garantia. Então agora você tem que explicar para o cliente, né? O que ele vai ter que fazer agora concernente a peças, né? Existe peças e existe peças. Antigamente seria peça genuína, hoje a gente tem uma dificuldade de trabalhar por causa das peças que vieram aí da China, né? E não tem a mesma garantia e a gente tem essa dificuldade. Mas sempre explicando para o cliente, deixa o cliente ciente do que ele tem na mão, quanto vale o carro dele e o que ele vai gastar aqui fora, né? Então isso é correlação do serviço. Entendi.
E é bom o cara saber por que ele está pagando por isso, né? Exatamente. O que ele está precisando. Vamos lá. Mão de obra no Espírito Santo, ainda você considera desqualificada, difícil, complicada para o setor? Olha, Júnior, existe preço, existe valor. Sim. Né? Preço é uma coisa. Preço é aquilo que você oferece. Né? O serviço que tem valor é aquilo que você se dá. O meu serviço tem uma qualificação. Então eu tenho aparelhos. Por exemplo, eu tenho aparelhos originais para mexer. Eu tenho aparelho original Volkswagen, eu tenho aparelho original Peugeot. Então quando um carro desse chega lá, o cliente já se sente confortável porque você entende da marca. Então você tem um valor. Sim. O mercado aqui fora se prostituiu. Sim. Em que sentido que o mercado se prostituiu? Como que o mercado se prostituiu? Nem sempre as pessoas têm uma qualificação para mexer. E ele inventa de mexer. Dependendo do que for, dá certo. Uma troca de pastilha, dá certo. E nem sempre o menor preço será o melhor serviço, né? E nem uma troca de correia dá certo. Mas quando se fala agora da eletrônica embarcada, que é a nossa conversação da mecatrônica, que exige equipamentos, o negócio já muda. Não é qualquer um que vai fazer. Sim. Né? Quando eu digo qualquer um, é a pessoa procurar um lugar que ele não venha gastar um dinheiro e depois ele não vai reaver esse dinheiro, ele vai procurar agora uma pessoa que tem condição de atender, ele já chega lá sem esse dinheiro e aborrecido. Sim. Com o primeiro serviço que foi feito. Certo. Né? Então, aqui no Espírito Santo nós temos essa questão da mão de obra. O cliente sempre procurando o mais barato e nem sempre o mais barato vai atender ele. E até porque também as pessoas que cobram mais barato têm o costume de atravessar o serviço para uma pessoa que entende. O cliente paga 2 vezes. Paga para o cara, e paga para o atravessador e paga para quem vai fazer. E paga para quem vai fazer. Né? Acontece muito isso aí. Cara, vamos lá, para a gente poder encerrar. O cara que quer crescer nessa área, curso e assessoria. Vamos falar disso. Curso com você, é possível? É possível, né? Por exemplo, se a pessoa quiser... Hoje eu sou mecânico de raiz, né? Eu vim lá do carburador, motor e etc e tal, e vim para injeção eletrônica. Gostei disso, mecânico raiz. Mecânico Nutella. Mecânico Nutella. tem essa questão aí. Mas a gente separa essa classificação em 3, né? Injeção eletrônica básica, eletroeletrônico e eletrônica embarcada. Qual a diferença essa? Injeção eletrônica, o cara vai ver bico, vai ver bomba, vai ver todo um funcionamento. Certo. Eletroeletrônica, entendeu? O camarada vai ver desde como funciona uma central, o que ela joga para fora, entendeu? Com atuadores e o que entra nela, que são sensores. Então a gente vai explodir toda essa central em uma conversação técnica com a pessoa que está aprendendo e que ele vai desenvolver isso aqui fora. E a gente tem uma metodologia muito fácil de se trabalhar. E quando se fala de eletrônica embarcada, aí nós já estamos falando de ABS, nós já estamos falando de airbags, nós estamos falando de direção assistida, suspensão ativa, que é o que agrega o carro em si, que são tudo gerenciado eletronicamente. E o cara pode fazer isso casando teoria com prática. Com prática. Tem simuladores, tem tudo lá. Isso, o nosso curso ele é 100% teórico e 100% prático. A gente oferece isso para quem vai buscar na HP Mecatrônica, essa facilidade. Por exemplo, se for um curso volante, um curso que o cara vai fazer de dia, ele vai pegar um defeito que a gente pega lá. O carro que tiver lá, ele vai estar olhando, vai aprender na prática naquele carro. Vai aprender no estágio. Indiferente se é um carro nacional, um carro importado ou um carro Prime. Isso pra gente não tem diferença para o aluno que vai procurar a gente. Essa é a tacada boa, né? Sim, legal. Do curso. Então, cara, para quem quer investir na carreira e crescer profissionalmente, como você é apaixonado, investiu na sua carreira, quais as recomendações que você daria para um cara que quer crescer nessa área? Primeira coisa, vontade, né? Paixão por isso, né? Paixão pela eletrônica. Segunda coisa, cara, isso aqui é uma coisa que tem que ter asseio, né? É o que falava, né? Limpeza. O cara tem que estar limpo para poder mexer nisso aí, né? Tem que ser espirituoso para isso aí. A terceira questão é investimento. Sim. O cara não precisa investir em grandes aparelhos, investe em conhecimento. E também não é só dinheiro, né? Tempo. É dedicação, é conhecimento. Exatamente, tempo, dedicação, conhecimento, né? E saber que você está investindo naquilo que você gosta e naquilo que vai te trazer retorno. Legal. Quanto mais tempo você investir, quanto mais você estudar, mais você vai agregar valores, conhecimento e estar sempre acima, né? Sempre acima. Não se limitar também
ao que você já sabe, né? Eu cresci na injeção eletrônica e estou aprendendo ainda, estudo todos os dias eu estudo, todos os dias, né? Até para você responder a altura de um carro que está saindo ainda, né? Hoje se fala de injeção direta, né? Os carros híbridos aí, então é tudo muito novo ainda, né? Mas a gente já tem que estar prestando um conhecimento em cima disso, porque quando bater na sua loja, na sua oficina, na sua empresa, você já tem como pelo menos saber abrir um capô de um carro. Assim é muita tecnologia, né, cara? Muita tecnologia. Muita evolução em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Antigamente a indústria automotiva ela tinha 5 anos para mudar a sua tecnologia. Hoje ela muda a cada 6 meses. A cada 6 meses está mudando. Cara, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Júnior. Tamo junto. Obrigadão, gente. A paz e graça aí.